Será que a história nos mostra que o êxito dos grandes heróis da fé foi sem a oração? Nós vemos na história moderna homens que são citados em toda a teologia ensinada, mas não são copiados da história moderna. Lemos ali Policarpo, Irineu, Crisóstomo, Agostinho, Tomás de Aquino. Que homens tremendos, que homens poderosos. Qual o êxito deles? Homens de profunda oração, homens de oração. Os reformadores, a Bíblia, a história diz dos primeiros reformadores, John Hus. A história diz que ele morreu queimando, cantando e orando. John Hus, olha que homem tremendo, um homem de profunda oração. Lemos de Jerônimo Savonarola, dos primeiros reformadores. Qual o êxito de Savonarola? O precursor de Martinho Lutero, um homem de profunda oração. A história diz que as orações de Savonarola eram tão impactantes, eram tão intensas, que toda a cidade, a nação onde ele estava, foi abalada pela oração de Savonarola. Eu vejo Martinho Lutero, um homem que marcou a história, um homem que parece que depois de Cristo conseguiu um impacto na terra e nas eras como quase nenhum outro. Martinho Lutero, a biografia diz que ele orava 3, 4, 5 horas por dia. A história conta que antes dele começar a reforma, antes dele peitar todos os principados, depois de orar assim a madrugada inteira, ele vai destemidamente, não revoga, e cria a revolução, e vem a reforma. E hoje somos filhos da reforma, porque um homem estava de joelhos. E os puritanos, o que dizer dos puritanos? Tão falados e criticados, os radicais da fé. Joe Owen, Richard Baxter, não eram teólogos escriturísticos apenas, eram homens de montes e de vales. Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores, um homem que dizem que a sua consagração e nível intelectual só perdera para o apóstolo Paulo, mais ninguém. Um homem magro, com o rosto magro de tanto orar e jejuar, um homem que até hoje, pecadores nas mãos de um Deus irado, esse sermão é vendido nas livrarias até hoje. Qual o segredo de Jonathan Edwards? A biografia diz que quando ele pregava nos auditórios, os pecadores caíram de joelhos chorando. Me perdoa, Deus, porque eu sou um pecador. Visitei o velho templo da Nova Inglaterra, onde Jonathan Edwards pregou o comovente sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Edwards segurava o esboço tão perto dos olhos que os ouvintes nem viam seu rosto. Porém, com a continuação da leitura, o grande auditório ficou abalado. Um homem correu para a frente no púlpito e clamou: Senhor Edwards, tenha compaixão. Outros se agarraram nos bancos, pensando que iam cair no inferno vivos. Vi as colunas que eles abraçaram para se firmarem, pensando que o juízo final havia chegado. O poder daquele sermão opera no mundo inteiro, mas convém saber algo da parte da história que geralmente não contada. Antes desse sermão, por 3 dias, Edwards não se alimentara. Durante 3 noites não dormira. Rogara a Deus sem cessar em oração: dá-me a Nova Inglaterra. Ao levantar-se da oração, dirigindo-se para o púlpito, alguém disse que o rosto dele era semelhante ao rosto de um anjo. Antes de abrir a boca para proferir a primeira palavra, a convicção caiu sobre o auditório. Mude a biografia diz que tinha 130 quilos, orava e lia a Bíblia de joelhos. John Wesley, quem não fala de John Wesley? Hoje temos as igrejas wesleyanas que não tem nada de John Wesley. Olha a terminologia que usaram para John Wesley: o tição tirado do fogo. A biografia diz que um pastor normal prega em média 100 vezes por ano. John Wesley pregava 700 vezes por ano. Durante 54 anos John Wesley fez isso.
Qual o segredo do tição tirado do fogo? É que o tição primeiro foi ao fogo em oração. Sabe qual é o segredo de Charles Finney? Hoje temos a teologia sistemática de Finney. A biografia diz que Finney gostava de se retirar aos bosques a orar. A biografia diz que quando ele se sentia seco, vazio. Sabe quando você está seco, vazio, rançoso, irado, ruim? Ele ia aos bosques e orava 1 dia, 2, 3, 4, até que o poder do alto descia e transbordava na vida de Charles Finney, porque o êxito daquele homem era a oração. E os missionários, Charles Studd, Guilherme Carey, John Wright, Livingstone. Qual o êxito da missão na África? Qual o êxito da missão na Índia de Carey, que fundou um instituto teológico e traduziu a Bíblia em vários dialetos hindus? Os missionários eram homens de oração. Hudson Taylor. Quem não conhece Hudson Taylor? O que fez as missões no interior da China. Um homem incomum, um homem fenomenal. Sabe o que a biografia fala de Hudson Taylor? A biografia diz assim: o sol nunca nasceu na China sem que Hudson Taylor estivesse de joelhos. Ele dá uma declaração, diz: se eu tivesse 100 vidas, eu as daria todas para a China. Por isso foi um dos maiores missionários. David Brainerd, um missionário que pregou nos Estados Unidos para os peles vermelhas, os índios silvícolas, que eram canibais. Ele correu o risco de ser comido vivo pelos índios. Assim passei a tarde orando incessantemente, pedindo o auxílio divino para que eu não confiasse em mim mesmo. O que experimentei enquanto orava foi maravilhoso. Parecia-me que não havia nada de importância em mim, a não ser a santidade do coração e vida, e o anelo pela conversão dos pagãos a Deus. Desapareceram todos os cuidados, receios e anelos. Todos juntos pareciam ser a menor importância que o sopro do vento. Anelava que Deus adquirisse para si um nome entre os pagãos, e lhe fiz o meu apelo com a maior ousadia, insistindo em que ele reconhecesse que eu o preferiria a minha maior alegria. De fato, não me importava onde ou como morava, nem a fadiga que tinha de suportar. Se pudesse ganhar alma para Cristo, continuei assim toda a tarde e toda a noite. Assim ganhei a tribo. George Miller, o grande missionário dos orfanatos. Quem não conhece George Miller? A história diz que, sabe o comentário que faziam de George Miller? Quando esse homem ora, o céu fica em silêncio. Quantos de nós poderíamos ter um título desse? Quando fulano ora, o céu para ouvir a oração. Algumas horas todos os dias eu oro, e ainda vivo no espírito de oração. Oro enquanto ando, oro enquanto deitado, e quando me levanto, estou constantemente recebendo respostas. Uma vez persuadido de que certa coisa é justa, continuo a orar até receber. Nunca deixo de orar. Milhares de almas têm sido salvas em respostas às minhas orações. Olha que tremendo que ele vai dizer: espero encontrar dezenas de milhares delas no céu. O grande ponto é nunca cansar de orar antes de receber a resposta. Tenho orado 52 anos diariamente por algumas pessoas, e creio que elas ainda se converterão. Quem não se lembra do Josué Irion? Ele é brasileiro, mora em Los Angeles, Califórnia. Que profeta aquele homem, que homem de marcas, que homem fantástico. A biografia dele diz que quando ele estava fazendo seminário de missões, ele se acordava de madrugada para ir orar no santuário de oração, onde não havia ninguém. Ele acordava todas as manhãs às 4 da manhã para ir orar e interceder pela restauração da igreja. Um dia ele acorda, está um profeta de Deus lá, e olha para ele e diz assim: Irion, assim diz o Senhor, todas as madrugadas quando você se levanta para interceder para a minha igreja, eu, o Senhor teu Deus, já estou aqui te esperando, porque eu recebo a tua oração. Charles Haddon Spurgeon,
o príncipe dos pregadores. Ele tinha uma igreja que chamava Tabernáculo. Sabe quantos membros tinha a igreja de Spurgeon? 12.000 membros. 12.000 membros. Perguntaram para Charles Spurgeon: qual é o segredo do crescimento da igreja do Tabernáculo? Charles Spurgeon responde: o segredo do crescimento é porque a igreja do Tabernáculo é uma igreja que ora, é uma igreja de oração. Na reunião da segunda-feira, toda a igreja comparece para clamar pela cidade, para orar uns pelos outros. Por isso é o crescimento. Você já imaginou uma reunião de oração com 12.000 pessoas orando?